Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a história do programa nuclear chinês e de como Mao Tse-tung conseguiu transformar um gigantesco país agrícola numa potência nuclear. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E se você se interessa por história militar da Segunda Guerra Mundial, não perca o meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. Vídeos novos todas as semanas, cobrindo um dos mais terríveis conflitos da história da humanidade. Se inscreva no canal e siga as novidades através do link aqui na descrição. Entre 1950 e 1953, a China esteve diretamente envolvida na longa e desgastante Guerra da Coreia, com fontes referindo baixas chinesas à volta dos 500 mil soldados. Naquela guerra, o general Douglas MacArthur chegou mesmo a sugerir o emprego de bombas atômicas contra a China. Logo após ter sido assinado o armistício na Península Coreana em 1953, iniciou-se outro conflito no ano seguinte, quando as forças comunistas da China continental envolveram-se em escaramuças contra as forças nacionalistas chinesas na ilha de Taiwan. Um conflito que, por muito pouco, não deu início a uma guerra declarada entre a China e os Estados Unidos, que naquela época tinham tropas em Taiwan. Esses dois conflitos fizeram crescer em Mao Tse-tung o desejo de ter armas nucleares, levando-o a iniciar em 1955 o Programa Nuclear Chinês. Um programa que foi muito apoiado pela União Soviética, que enviou para a China 1.400 técnicos, cientistas e engenheiros. Em 1956, durante uma reunião do Partido Comunista Chinês, Mao justificou a sua decisão, dizendo que para uma nação não sofrer bullying, precisa ter armas nucleares no seu arsenal. Em 1958, Mao anunciou publicamente o programa Duas Bombas, um Satélite, um programa cujo objetivo era desenvolver a bomba atômica, a bomba de hidrogênio e um veículo lançador orbital. No entanto, nesse ano, as relações entre a China e a União Soviética de Nikita Khrushchev estavam começando a se deteriorar, muito por causa da política de desestalinização que Khrushchev estava implementando na União Soviética e que levaram ao fim de muitas políticas econômicas implementadas por Stalin. A política de desestalinização do Khrushchev irritou profundamente Mao Tse-tung, que via nisso uma afronta aos princípios do comunismo. Além disso, em 1958, Khrushchev informou os chineses que tinha a intenção de propor aos Estados Unidos um amplo programa para a redução do número de testes nucleares. Um programa que afetaria diretamente o projeto chinês de bombas atômicas, já que limitaria bastante o número de testes que os chineses poderiam realizar. Diante da crescente animosidade entre ambas as nações, em 1959, Khrushchev decidiu retirar todos os mais de 1.400 técnicos e engenheiros soviéticos que estavam inseridos no programa chinês, levando Mao Tse-tung a anunciar, em junho daquele ano, o Projeto 596, com o objetivo de prosseguir os trabalhos iniciados pelos soviéticos em 1955. O projeto era muito ambicioso e envolvia o desenvolvimento de instalações para o enriquecimento do urânio 235, o elemento explosivo de uma bomba atômica, cujo processo de obtenção é muito complexo, exigindo grandes e caras instalações. Entre 1955 e 1959, os soviéticos construíram diversas instalações de enriquecimento de urânio na China, com os chineses multiplicando várias vezes o número dessas instalações, alcançando assim, em janeiro de 1964, a quantidade de urânio 235 necessário para o teste de uma bomba de fissão por implosão. Os Estados Unidos sabiam do apoio soviético ao programa nuclear chinês, mas acreditavam que após a saída soviética, os chineses levariam pelo menos uma década até ter urânio suficiente. Mas em 1964, fotografias de satélite tiradas sobre o deserto de Lop-Nur revelaram amplas obras que indicavam a iminência de um teste nuclear. Lop-Nur é um gigantesco lago seco de sal localizado na província de Xinjiang, no noroeste da China, uma área despovoada e plana, ideal para receber testes nucleares.
com as obras na região começando em 1960, envolvendo dezenas de milhares de trabalhadores forçados retirados das prisões do Partido Comunista Chinês. E no dia 16 de outubro de 1964, a China detonou um dispositivo de fissão nuclear com um peso de 1,5 toneladas no alto de uma torre de 102 metros. Uma detonação com uma potência estimada de 22 quilotons, semelhante à potência da bomba que devastou Nagasaki em agosto de 1945. A detonação apanhou o mundo de surpresa, principalmente os Estados Unidos, que subestimaram a capacidade chinesa após o fim do apoio soviético em 1958. Apenas 8 meses depois, os chineses testaram uma bomba miniaturizada de fissão, com as dimensões necessárias para ser lançada a partir de um bombardeiro. Em 1965, os chineses começaram o desenvolvimento da sua bomba de fusão e de lançadores orbitais para o lançamento dessas novas bombas contra alvos distantes, com os chineses lançando em 1966 o Dongfeng 2, um míssil com alcance de 1.200 km, com os chineses lançando-o com uma bomba atômica que se detonou sobre Lop Nur. No dia 17 de junho de 1967, a China detonou a sua primeira bomba de hidrogênio com o nome código Teste número 6. E no dia 24 de abril de 1970, foi a vez dos chineses lançarem ao espaço um pequeno satélite a bordo do Dongfang Hong-1, um lançador de satélites que serviu de base para o primeiro míssil balístico intercontinental chinês. No entanto, nos anos 70, o programa nuclear e de mísseis da China sofreu um duro revés devido à revolução cultural iniciada por Mao Tse-tung em 1966. Naquela revolução, todos os intelectuais eram vistos como inimigos do proletariado, com muitos engenheiros e cientistas nucleares chineses tendo sido presos e afastados. Em 1971, de um total de 4.000 engenheiros e cientistas envolvidos no programa nuclear chinês, 2.500 foram processados, 310 foram presos e afastados, 40 se suicidaram e 5 foram executados. O programa nuclear chinês só recomeçou a avançar após a morte de Mao Tse-tung e o fim da sua revolução cultural em 1976. A área de testes de Lop Nur foi muito ampliada entre os anos 60 e 90, transformando-se na maior área de testes nucleares do mundo, com 100.000 km², uma área maior do que a do estado de Santa Catarina, com a China realizando naquele local todos os seus 45 testes nucleares, com o último tendo sido realizado em 1996. A política chinesa de emprego de armas nucleares é conhecida como No First Use, que diz que a China só usará armas nucleares se for atacada com armas nucleares. De todas as 9 potências nucleares do planeta, a China e a Índia são as únicas que mantêm essa política, com todas as outras se reservando o direito de atacar com armas nucleares, inclusive países que não possuem esse tipo de arma no seu arsenal. Não se conhece o tamanho exato do arsenal nuclear chinês, mas diversas fontes estimam que ronde as 300 ogivas, um número considerado como o mínimo para garantir a dissuasão nuclear plena contra qualquer outra potência nuclear. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.